Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Esta semana nós vamos estudar aí Doutrina e Convênios, sessão 3, 4 e 5 de Doutrina e Convênios. E hoje nós vamos começar aqui na sessão 3, alguns versículos apenas, tá bom? Mas esses capítulos, né, têm um contexto histórico. Então hoje eu vou contar o contexto histórico e ler alguns versículos apenas da sessão 3, tá bom? Bom, então Joseph Smith ele havia obtido as placas, né, e ele estava trabalhando na tradução. Durante um período de tempo, a própria esposa dele estava servindo como escrevente. Joseph Smith ditava as palavras e ela ia escrevendo. Mas depois de um tempo, Martin Harris, tá bom? Ele passou a ser o escrevente de Joseph Smith. Isso foi em 1828. Bom, embora o processo, né, de tradução das placas parecesse algo milagroso para Martin Harris, ainda ele estava meio receoso, né, sobre aquilo. Então, ele, certa vez, ele escondeu a pedra vidente, né, do profeta, porque é por meio daquela pedra que ele fazia o trabalho de tradução. Então, ele tirou a pedra vidente do profeta e substituiu com outra, né, parecida ali, colocou no lugar. Quando Joseph Smith foi tentar traduzir de novo, ele não estava conseguindo, não estava conseguindo. E aí, então, Martin Harris confessou, né? Ah, eu troquei a pedra, né? E aí, Joseph Smith pergunta, por que você fez isso, né? Ele confessou a estratagema dele. Olha, isso foi para calar a boca de todo mundo, porque as pessoas dizem que você decora essas palavras e depois fica ditando elas, né? Então, embora, né, nesse período de tempo aí, Martin Harris ele ficou, né, mais convencido sobre a obra. Mesmo assim, devido a críticas de amigo e principalmente da esposa, né, a gente vai ver vários eventos acontecendo aqui. Bom, a Lucy Harris, né, que era a esposa de Martin Harris ali, ela era muito hostil, né? A palavra hostil significa inimizade. Ela, quando ia falar com Joseph Smith, ela falava sempre com um tom de agressividade. Não que a palavra dela soasse alto ou gritando, mas sempre com um ar hostil conversando com ele. Certa vez ela estava na casa de Joseph Smith, e Martin Harris também estava, e ela começou a vasculhar todas as coisas, né? Abrindo o armário, abrindo tudo, procurando, né, as placas, né? Mas o próprio Senhor e o anjo havia falado que não era, né, para ninguém ver as placas. Então ela ficava desconfiada sobre esse assunto, né? Então ela ficou vasculhando. Quando o profeta a confrontou por conta disso, né, Martin Harris morreu de vergonha, né? Imagina você tá na casa de outra pessoa e sai vasculhando, procurando as coisas dentro da casa da pessoa, né? Então, não foi nada agradável aquilo. Esse comportamento dela também acabou ocasionando, né, um problema também dentro do relacionamento dela, né? Embora seja compreensível da parte dela, assim, porque o marido dela já havia ajudado Joseph Smith financeiramente, né? Ela ficava desconfiada que ele estivesse de olho talvez no dinheiro dela, do dinheiro da família, né? Então era uma situação delicada ali, tá bom? Mas não justifica o que ela estava fazendo ali, tá bom? De vasculhar as coisas. Bom, não vamos dizer também que Deus não falou algumas coisas para ela, revelou. A Lucy, né, a Lucy Harris, né, que estava vasculhando, a esposa de Martin Harris, ela teve um sonho, tá bom? E nesse sonho, uma pessoa chegava até ela e deu uma repreensão nela, tá bom? Dizendo que ela havia discutido com um servo do Senhor. E aí esse mensageiro que aparece para ela nesse sonho falou: eis aqui as placas, e mostra em sonho para ela as placas. Difícil da gente não fazer um paralelo, uma comparação com José, né, que era noivo de Maria. Quando Maria esteve grávida, ele intentou deixá-la secretamente. Porém, num sonho, um anjo veio, né, até José e disse que o filho que estava ali, né, era realmente filho de Deus, o filho do Pai Celestial. E isso foi o suficiente para José aceitar aquela revelação
e não desonrar o compromisso, né, que ele havia feito com Maria. E Lucy não, mesmo diante dessa revelação que ela recebeu, esse sonho, ela mesmo assim continuou cética depois, né? E às vezes até piorava a situação. Então tem várias coisas aqui, né? Conforme eu falei, ela era bem agressiva, né? E preocupada ali, às vezes, com o marido dela, né? Porque os parentes dela também falavam, ele tá fazendo seu marido de bobo, ele quer o dinheiro. Então ela ficava preocupada, mas também com o dinheiro da família, né? Ficava também preocupada ali com o dinheiro da família. Certa ocasião, quando o trabalho de tradução estava tão difícil por conta da perseguição, Joseph Smith precisava se mudar. E Martin Harris, ele deu $50 ali para Joseph Smith poder se mudar. Joseph Smith, ele falou, não, eu vou te pagar, eu te pago, eu te devolvo, tá bom? Mas ele insistiu que era um presente e que não era nem para Joseph, era para fazer a obra do Senhor. Tá bom? Então, Joseph Smith aceita. Só que, pensando assim, $50, né, naquela época, em 1800 ali, 1800 e, deixa eu ver aqui, 1828, em 1828 ali, $50 equivale hoje, né, eu aprendi no canal com o Lucas Guerreiro, equivale $1.700, tá bom? Se for hoje em dia. Então, $50 naquela época, hoje em dia valeria $1.700. Convertendo aí em reais, daria aproximadamente R$ 10.000, né? Uma quantia bem alta, né? E ele deu assim, né? Ele era um homem bem abastado e deu. Então, essa experiência e outras fez com que Lucy também ficasse ressentida, falando, ele não dá ouvido aos meus sentimentos, falando para o marido dela, tá bom? Embora Deus tivesse dado essa revelação para ela, tá bom? Bom, o que acontece aqui é que Martin Harris, né, por conta da insistência da esposa dele e de outras pessoas, ele quer então mostrar que o trabalho é verdadeiro. E ele pede para Joseph Smith para emprestar os manuscritos. O manuscrito é a parte que Joseph Smith já havia traduzido. Tá bom? Havia traduzido 116 páginas. As 116 páginas, né, não é a página igual que nós temos do livro de Mormon. Eram papéis grandes, tá bom? Então, se fosse calcular nas páginas hoje, ia ser muito mais de 116 páginas. É aquele papel grande da época que eles estavam colocando ali. Então, ele pediu aquelas 116 páginas para mostrar para a família dele, para convencer eles, né? Martin Harris, ele era bem mais velho, né, do que Joseph Smith. Praticamente ele tinha dobro da idade ali. E outra, é, todo mundo virava as costas para Joseph Smith, como a gente viu a perseguição, e ele encontrou em Martin Harris um amigo, né, um amigo que lhe ajudou, inclusive financeiramente, ajudava ele nesse trabalho de como escrevente ali. Então, Joseph Smith vai e pergunta ao Senhor se ele pode, né, emprestar os manuscritos para que ele possa levar. A resposta do Senhor foi não, né? Depois, Martin Harris ele pergunta de novo e ele pede para Joseph Smith realmente ir lá e perguntar de novo ao Senhor. E novamente o Senhor diz não para Joseph Smith, né, dizendo que seria é, é, que se os manuscritos saíssem da mão de Joseph Smith seria arriscado, né? O Senhor fala assim, mas devido à insistência de Martin Harris em perguntar várias e várias vezes de novo a Joseph Smith, e também, inclusive, com ameaças, né? Dizendo, olha, eu não posso ajudar mais. Se eu não mostrar para minha família, eu não posso ajudar mais. Né? Tá todo mundo pensando que eu sou bobo, eu preciso, eu tenho certeza que isso vai ajudar, né? E ele tinha ajudando ali também, inclusive financeiramente, né? Então, Joseph Smith tinha ali na pessoa de Martin Harris um amigo e se sentiu muito constrangido. E novamente, então, pela terceira vez, ele volta ao Senhor e pergunta se ele realmente poderia levar ali, né, as placas. Bom, nesse período aqui, Deus ele permite, né? Ele faz um convênio entre eles, dizendo que
Olha, ele pode levar, mas para mostrar somente para a esposa, mostrar para a cunhada dele, mostrar para certos tipos de pessoas da família ali, especificamente. E também sobre o cuidado que ele deveria ter com os manuscritos, tá bom? Então, Martin Harris leva os manuscritos, mas esses manuscritos acabam se perdendo, tá bom? Ou porque ele mostrou para uma pessoa a mais, quebrando o convênio, ou por falta de descuido, de não ter cuidado direito do manuscrito. Então, sabe que sumiu. Daí surgem várias especulações, o que que acontece eu com esses manuscritos, né? Alguns dizem que a esposa de Martin Harris o queimou, tá bom? Mas, veja bem, depois a gente vai ver uma outra revelação dizendo que homens iníquos haviam mudado partes do manuscrito, apagando e escrevendo outras frases, para quando Joseph Smith retraduzisse, dissesse, olha, não é verdade, porque a primeira vez ele escreveu desse jeito, agora está diferente. Então, o certo é que esses manuscritos foram parar em mão de pessoas iníquas, tá bom? Então, ao perder os manuscritos, quando aqui estava acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Quando o Martin Harris ele leva os manuscritos, é, Emma, né, ela está grávida, vai dar à luz, ela quase morre, fica doente, Joseph Smith não consegue sair do lado dela. Quando ela se recupera um pouco, ele vai, né, para Palmira para encontrar Martin Harris e manda chamar ele. Ele já fala ali que perdeu os manuscritos, né? Então, foi uma situação bem complicada ali na época. Quando Martin Harris, quando Joseph Smith chega em Palmira, na casa de seus pais, e manda chamar ali Martin Harris, ele vem, né? A família Smith preparou um almoço para ele, tudo ali, mas ele vem e ele se senta lá em cima da cerca, não entra, fica com o chapéu cobrindo o rosto. Quando ele entra, então, ele diz, né? Não consegue comer e diz, minha alma está perdida, né? E aí Joseph Smith entendeu que ele perdeu os manuscritos ali, e por conta disso, Joseph Smith foi muito repreendido. E é nessa contexto histórico que nós temos Doutrina e Convênio, seção 3. Então, esse é o contexto histórico. Vamos ler alguns versículos aqui a respeito dessa revelação, tá bom? E aí, ao longo da semana, a gente vai lendo os outros versículos aqui. O versículo 1, nessa revelação de Doutrina e Convênio, porque Joseph Smith perdeu o dom de tradução, perdeu ali, o anjo Moroni retirou dele o Urim, Tumim, todas as coisas ele foi retirado dele, tá bom? E aí, depois de um tempo, com o arrependimento que ele teve, essas coisas são devolvidas a ele. E aí, então, é recebido a revelação aqui, Doutrina e Convênio, seção 3. Vamos ler o primeiro versículo que diz assim: as obras e os desígnios e os propósitos de Deus não podem ser frustrados, nem pode dissipar-se. Frustração, né? Frustração seria acabar com a obra, ser destruída ou por ele ou por outra pessoa. Está falando que a obra de Deus não pode ser destruída por ninguém, tá bom? Os propósitos de Deus e os desígnios de Deus, eles não podem ser frustrados, tá bom? Vai se cumprir, totalmente ser satisfatório. Isso não pode ser dissipado, ou seja, ser dividido, misturado ou diluído, fazer ficar fraca a obra, essa é a intenção. Então, esse versículo, ele fala sobre isso, né? Que as obras e os desígnios de Deus não podem ser frustrados, nem podem ser dissipados. Embora ele tivesse perdido ali os 116 páginas, a obra de Deus iria avante. O mesmo vale para nós, né? Nós trabalhamos na obra do Senhor, mas se eu decidir sair da igreja, não trabalhar mais no Evangelho, a obra de Deus vai continuar avante. O evangelho continua verdadeiro, apenas eu não vou estar fazendo parte dessa obra, tá bom? Vamos lá, o versículo 2, ele traz uma resposta. Por que que as obras e os desígnios de Deus não podem ser frustrados? Por quê? Aqui diz: porque Deus não anda por veredas tortuosas, nem volta-se da direita para a esquerda, nem se desvia daquilo que disse. Portanto, as suas veredas são retas e os seus caminhos é um círculo eterno. Então, Deus ele não anda por caminhos tortuosos. Os nossos propósitos e desígnios podem realmente se dissipar, frustração na nossa vida,
Pode acontecer muita coisa. Por quê? Porque a gente anda de maneira errada, mas o Deus, ele não se desvia da esquerda para a direita. O caminho dele é reto, ele não se desvia daquilo que ele diz. Então, a obra de Deus, ela vai avante, tá bom? Não tem como frustrar a obra do Senhor. Essa é uma das coisas aqui. Ele diz no versículo 3: lembra-te, lembra-te de que não é a obra de Deus que se frustra, mas as obras dos homens. Então é nós que falhamos, mas não a obra de Deus, tá bom? Esse versículo 3 aqui me fez lembrar Doutrina e Convênio 58, que às vezes a pessoa pensa que a obra de Deus se frustrou. Olha o que diz lá na seção 58, a partir do versículo 31. Quem sou eu, diz o Senhor, para prometer e não cumprir? Eu mando e os homens não obedecem. Eu revogo e eles não recebem as bênçãos. Depois dizem em seu coração: essa não é a obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem. Mas ai deles, porque suas recompensas os espreitas de baixo e não de cima. Bom, então aqui nesse versículo fala sobre essa questão, né, de que quem é Deus para falar e não se cumprir? Tudo que Deus fala se cumpre, se realiza, tá bom? E aí ele fala: eu mando e os homens não obedecem. E aí então revoga, ele tira o mandamento, só que a pessoa fica sem receber a bênção. Então as pessoas estavam reclamando porque, olha, não estamos sendo abençoados, mas também não estavam guardando, né, o mandamento que o Senhor falou. Então, não é a obra de Deus que se frustra, é sempre as obras dos homens que se frustram, tá bom? Ó, quando, por exemplo, Joseph Smith e Martin Harris eles perdem, né, esses manuscritos, foi justamente porque Deus já falou: olha, não é seguro que saia de suas mãos os manuscritos, né? Então, nessa sessão, nós vamos aprender sobre várias repreensões que Joseph Smith ele vai receber aqui. Vamos finalizar aqui com o versículo 4 e amanhã a gente continua nesse capítulo aqui, tá bom? O versículo 4 diz assim, ó: embora um homem tenha muitas revelações e tenha poder de realizar muitas obras grandiosas, contudo, se ele se vangloriar de sua própria força e ignorar os conselhos de Deus e seguir os ditames de sua própria vontade e os seus desejos carnais, cairá e trará sobre si a vingança de um Deus justo. Bom, então nesse exemplo aqui, diz assim, o versículo 4: embora um homem tenha muitas revelações. Então, do que adianta a gente receber revelação de Deus, mas não seguir a revelação? Então, de nada adianta. Embora nós possamos receber muitas revelações, se nós não vamos seguir essas revelações, não adianta. Se eu não vou seguir os conselhos e mandamentos que Deus está me dando, de nada adianta eu receber esses conselhos e mandamento. Por isso que ele fala: embora um homem tenha muitas revelações e poder de realizar grandes obras, contudo, se ele se vangloriar de sua própria força, ignorar os conselhos de Deus, ou seja, recebeu a revelação, mas não fez de acordo com a revelação, e seguir os ditames da própria consciência, né? Ou seja, fazer a própria vontade. Então, essa revelação diz que nós devemos fazer a vontade de Deus acima da nossa, acima do nosso desejo. Aí sim as coisas vão dar certo para nós, tá bom? E é isso, né, que ele fala aqui sobre essa parte. E aí amanhã a gente vai continuar nesses versículos aqui, tá bom? Então eu vou marcar aqui que a gente parou no 4 hoje, por conta do tempo aqui. E amanhã a gente continua a partir do versículo 5. Vai dar tempo de ler mais versículos, porque eu já dei uma explanada, né? Tem que lembrar do contexto histórico de hoje. Então eu vou trazendo só alguns insights nos versículos, lembrando alguns tópicos. Mas o contexto histórico é esse que eu compartilhei. Então é exatamente nesse momento que se recebe a sessão 3 de Doutrina e Convênio, tá bom? E é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.